Nessa atividade, abordamos a potenciação de números complexos na forma trigonométrica com expoente natural. A primeira questão: determine a forma trigonométrica das potências do número complexo z, que é a raiz quadrada de 3, multiplicado pelo cosseno de 15 graus, mais i vezes o seno de 15 graus em cada item. O item A, eu quero z ao cubo. O que a gente viu? Quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai calcular uma potência de um número complexo, ele está na forma trigonométrica, com expoente natural, que é o nosso caso, basta que você eleve o módulo daquele número àquela potência e multiplique o seu conjugado, não, multiplique o seu argumento por aquele valor que é o expoente. Então, como aqui eu tenho z ao cubo, eu vou ter que pegar o módulo do z, elevar ao cubo, e vou ter que multiplicar o argumento dele por 3. Para isso, então, a gente observa que o módulo de z é raiz de 3 e que o θ, que é o argumento de z, vale 15 graus. Então, z ao cubo, como eu falei, é o módulo de z elevado ao cubo, multiplicado pelo cosseno de 3θ, mais i vezes o seno de 3θ. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 ao cubo, multiplicado pelo cosseno de 3 vezes 15 graus, mais i vezes o seno de 3 vezes 15 graus. Bem, a raiz quadrada de 3 ao cubo fica a raiz de 3 elevado a 3. Quando eu pegar 3 multiplicado por 15 graus, vai dar 45. Por isso, então, isso vai ficar multiplicado o cosseno de 45 mais i vezes o seno de 45. Bem, 3 ao cubo é 27. Então, nós temos que z ao cubo é a raiz quadrada de 27, multiplicado pelo cosseno de 45, mais i vezes o seno de 45. Como 27 não tem raiz exata, eu vou quebrar o 27 em 9 vezes 3. Então, z ao cubo é a raiz quadrada de 9 vezes 3, multiplicado pelo cosseno de 45, mais i vezes o seno de 45. A raiz de 9 é 3 e o 3 fica na raiz, de maneira então que z ao cubo é 3 raiz de 3 multiplicado pelo cosseno de 45 mais i vezes o seno de 45 graus. Como a questão pedia a forma trigonométrica, então a gente para por aqui. Não há necessidade de colocar na forma algébrica, porque não era isso que a questão pedia. O item B, eu quero z à quarta. Então, do mesmo jeito do item anterior, só que agora eu vou pegar e calcular z à quarta. Lembrando que z à quarta é o módulo de z à quarta potência, multiplicado pelo cosseno de 4θ, mais i vezes o seno de 4θ, onde o módulo de z é raiz de 3 e o θ é 15 graus. Daí, então, fica z à quarta, raiz de 3 à quarta, multiplicado pelo cosseno de 4 vezes 15, mais i vezes o seno de 4 vezes 15. Bem, aqui vai ficar então a raiz quadrada de 3 à quarta, multiplicado pelo cosseno de 60, mais i vezes o seno de 60, já que 4 vezes 15 dá 60 graus. 3 à quarta dá 81, portanto, z à quarta é a raiz quadrada de 81, multiplicado pelo cosseno de 60, mais i vezes o seno de 60. E lógico, né? Como a raiz quadrada de 81 é 9, então nós temos que z à quarta é 9 vezes o cosseno de 60 mais i vezes o seno de 60 graus. O item C, eu quero z à quinta multiplicado por z ao quadrado. Primeiro a gente vai começar trabalhando os produtos de potências de mesma base, observando ainda que o módulo de z nós já sabemos que é raiz de 3 e que o θ, que é o seu argumento, é 15 graus. Então, z à quinta multiplicado por z ao quadrado dá z à sétima, porque na multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Desse modo, então, como ele é equivalente a z à sétima, você vai pegar, então, o módulo de z, elevar a sétima potência, multiplicado pelo cosseno de 7θ, mais i vezes o seno de 7θ. Desse modo, então, z à quinta vezes z ao quadrado é a raiz quadrada de 3 à sétima, multiplicado pelo cosseno de 7 vezes 15 graus, mais i vezes o seno de 7 vezes 15 graus. Bem, então você tem aí a raiz quadrada de 3 à sétima, multiplicado pelo cosseno de 105 graus,
já que 7 vezes 15 dá 105 graus, mais I vezes o seno de 105 graus. 3 à sétima vai dar 2.187, então Z à quinta vezes Z ao quadrado dá raiz quadrada de 2.187, multiplicado pelo... Eu vou fazer a redução ao primeiro quadrante, então como 105 graus está no segundo quadrante, você olha quanto é que falta para 180, falta 75 graus, mas como no segundo quadrante o cosseno é negativo, então o cosseno de 105 graus é menos o cosseno de 75 graus, e o seno de 105 graus é igual ao seno de 75 graus, porque no segundo quadrante o seno é positivo. Eu vou quebrar 2.187 em 729 vezes 3, porque o 2.187 não tem raiz quadrada exata. Aí você pega aqui Z à quinta vezes Z ao quadrado, isso vai dar a raiz quadrada de 729, que é 27, multiplicado pela raiz de 3, isso multiplicado por menos o cosseno de 75 graus, mais I vezes o seno de 75 graus. Bem, dessa forma, então, eu cheguei ao resultado de Z à quinta vezes Z ao quadrado. O item D, ele traz Z ao cubo elevado ao quadrado. Daria para a gente resolver o item D utilizando potência de potência, porque aí você vai multiplicar os expoentes, isso aí é Z à sexta. Como também daria para fazer o item D utilizando o item A, porque no item A nós já temos Z ao cubo. Então é só pegar a resposta do item A e elevar ao quadrado. Daria para fazer das duas maneiras. Bem, eu fiz utilizando potência de potência. Vamos lembrar que o módulo de Z é raiz de 3 e vamos lembrar que o argumento dele é 15 graus. Então você tem que Z ao cubo ao quadrado é equivalente a Z à sexta. Então Z à sexta é o módulo de Z elevado à sexta, multiplicado pelo cosseno de 6θ, mais I vezes o seno de 6θ. Então você pega que Z ao cubo ao quadrado é o módulo de Z, que é a raiz quadrada de 3 elevado à sexta potência, multiplicado pelo cosseno de 6 vezes o θ, que é 15 graus, mais I vezes o seno de 6 vezes 15 graus. Bem, então vai ficar Z ao cubo ao quadrado é a raiz quadrada de 3 à sexta, multiplicado pelo cosseno de 90, mais I vezes o seno de 90, já que 6 vezes 15 dá 90 graus. Vamos observar que 3 à sexta vai dar 729, então Z ao cubo ao quadrado é a raiz quadrada de 729, multiplicado pelo cosseno de 90 graus, mais I vezes o seno de 90 graus. A raiz de 729 é 27, então Z ao cubo ao quadrado é 27 vezes o cosseno de 90 mais I vezes o seno de 90 graus. Bem, no item E, eu trago Z à nona dividido para Z à quarta. É só a gente trabalhar então com divisão de potência de mesma base. Lembrando que o módulo de Z é raiz de 3 e que o θ é de 15 graus. Então você tem que Z à nona sobre Z à quarta é Z à quinta, porque nós vamos subtrair os expoentes. 9 menos 4 dá 5. Então agora Z à quinta é o módulo de Z à quinta, multiplicado pelo cosseno de 5θ, mais I vezes o seno de 5θ. Desse modo, então, Z à nona sobre Z à quarta é o módulo de Z, que é raiz de 3 elevado à quinta, multiplicado pelo cosseno de 5 vezes o θ, que é 15 graus, mais I vezes o seno de 5 vezes 15 graus. Bem, então Z à nona sobre Z à quarta é a raiz quadrada de 3 elevado à quinta, multiplicado pelo cosseno de 75, já que 5 vezes 15 dá 75, mais I vezes o seno de 75. Agora eu vou fazer o seguinte, 3 à quinta dá 243. Então Z à nona sobre Z à quarta é a raiz quadrada de 243, multiplicado pelo cosseno de 75, mais I vezes o seno de 75. Como 245 não tem raiz exata, eu fatoro ele em 81 vezes 3. Então Z à nona sobre Z à quarta é a raiz quadrada de 81 vezes 3, multiplicado pelo cosseno de 75, mais I vezes o seno de 75. Bem, a raiz quadrada de 81 é 9,
Então você tem que z a nona sobre z a quarta é 9 vezes a raiz quadrada de 3, multiplicado pelo cosseno de 75, mais i vezes o seno de 75 graus. A segunda questão. Represente no plano de Argand-Gauss o número complexo z, que ele é a raiz quadrada de 2, multiplicado pelo cosseno de π sobre 24, mais i sobre o seno de π sobre 24, tudo isso elevado à sexta potência. Bem, primeiro a gente vai ter que calcular a potência, né? Nós vamos ter o seguinte, esse z, que é a raiz quadrada de 2, multiplicado pelo cosseno de π sobre 4, mais i sobre o seno de π sobre 24, tudo isso elevado à sexta, isso é uma potência. Para calcular uma potência, eu vou multiplicar o argumento pelo expoente e vou elevar o módulo a esse expoente. Dessa maneira, então, o z vai ficar a raiz de 2 elevado à sexta. Então, peguei aí o módulo, elevei ao expoente, multiplicado pelo cosseno de 6 vezes π sobre 24. Eu estou multiplicando o argumento pelo expoente, que é 6, mais i vezes o seno de 6 vezes π sobre 24. Bem, a raiz de 2 elevado à sexta, então você tem a raiz de 2 elevado a 6, multiplicado pelo cosseno de π sobre 4. Por que π sobre 4? Porque eu simplifiquei o 6 e o 24 por 6. Então ficou π sobre 4, mais i vezes o seno de π sobre 4. Como 2 à sexta é 64, daria para a gente fazer aí direto a raiz quadrada de 64, ou dá para fazer como eu fiz. Na verdade, eu simplifiquei o índice 2 e o expoente 6 por 2. Quando eu simplifiquei o índice e o expoente por 2, na hora que eu peguei 2 dividido para 2, que dá 1, a raiz some. E na hora que eu peguei o 6 dividido para 2, dá 3. Então ficou aí z igual a 2 elevado a 3, multiplicado pelo cosseno de π sobre 4, mais i vezes o seno de π sobre 4. 2 à sexta dá 8. Então, nós temos 8 vezes o cosseno de π sobre 4, mais i vezes o seno de π sobre 4. Bem, essa é a forma trigonométrica do z. Por meio dela, dá para a gente perceber que o módulo de z é 8, porque está multiplicando 8 fora do parêntese. E, além disso, por meio dela, dá para a gente perceber que o argumento de z é π sobre 4. Só que eu quero colocar isso no plano de Gauss. E para colocar no plano de Gauss, além de ter o módulo, além de ter o argumento, eu vou precisar da parte real e da parte imaginária, da forma algébrica, para eu poder localizar melhor esse ponto no plano de Gauss. Então, para chegar na parte real e na parte imaginária, eu vou ter que pegar, então, substituir o cosseno de π sobre 4 pelo valor dele. Só que antes eu coloquei na forma de graus, né? Utilizando o arco em grau, eu transformei π sobre 4 radiano em grau, que é 45 graus, para ficar mais fácil de a gente perceber. Então, o z seria 8 vezes o cosseno de 45 mais i vezes o seno de 45. Como o cosseno e o seno de 45, eles valem, então, raiz de 2 sobre 2, eu vou daqui a pouco substituir o cosseno e o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2. E aí, como eu disse, ó, da forma trigonométrica, você percebe que o módulo de z é 8 e que o argumento dele é π sobre 4 radiano ou 45 graus. Tanto faz um como o outro. Vamos então agora para a sua forma algébrica, lembrando que eu vou substituir o cosseno e o seno de 45 graus por raiz de 2 sobre 2. Então isso é 8 vezes raiz de 2 sobre 2 mais i vezes raiz de 2 sobre 2. Pega o 8, distribui multiplicando o expoente. Você vai ter que 8 vezes a raiz de 2 sobre 2, 8 dividido para 2 dá 4. Então o z vai ficar 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2i. Está aí então a sua forma algébrica. Você percebe que a parte real é 4 raiz de 2 e a parte imaginária também é 4 raiz de 2. Bem, vamos então para o plano de Gauss, né? Representar no plano de Gauss. Está então o nosso plano de Gauss, o eixo real e o eixo imaginário. Vamos fazer o seguinte, como a parte real é 4 raiz de 2, a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Essa raiz de 2, que é aproximadamente 1,4, multiplicado por 4, vai dar aproximadamente 5,6. O que a gente percebe? A gente percebe, então, que a parte real ela vai passar um pouco
do 5, na verdade ela vai ser quase 6, né? 5,6 ela está bem próxima do 6. Então você marca aqui no eixo real o valor aproximado do 5,6, próximo aí do 6, e no eixo imaginário também o valor do 5,6, que é próximo do 6. Unindo aqui esses tracejados, eu tenho aqui o afixo do número complexo z, que tem aí, como eu disse, parte real 4 raiz de 2, parte imaginária 4 raiz de 2. Ligando a origem ao afixo do z, nós vamos representar o módulo de z, e esse arco tomado entre a parte real do eixo real, a parte positiva, digo, do eixo real, e o módulo de z, esse arco no sentido anti-horário, vai me dar o argumento desse número complexo, que, como nós falamos, ele é θ igual a π sobre 4 radiano. Portanto, então, nós temos aí representado no plano de Gauss o número complexo z com o seu afixo, o seu módulo e o seu argumento. A terceira questão da Unesp. Considere o número complexo z, que ele é o cosseno de π sobre 6 mais i vezes o seno de π sobre 6. O valor de z ao cubo mais z à sexta mais z elevado a 12 é quanto? Bem, eu vou calcular separadamente z ao cubo, z à sexta e z a 12 e vou somar o resultado no final. Bem, se o z é o cosseno de π sobre 6 mais i vezes o seno de π sobre 6, então o módulo de z é 1, porque você tem 1 multiplicando fora do parêntese, já que nem parênteses tem. Além disso, o θ, que é o argumento dele, é π sobre 6 radiano. Desse modo, então, o z ao cubo vai ser o módulo de z elevado a 3, multiplicado pelo cosseno de 3θ, mais i vezes o seno de 3θ. Isso vai ficar, então, 1 ao cubo, multiplicado pelo cosseno de 3 vezes π sobre 6, mais i vezes o seno de 3 vezes π sobre 6. Vamos lembrar que 1 ao cubo é 1, 3 vezes π sobre 6, simplifica o 3 e o 6 por 3, então vai ficar π sobre 2, portanto seria cosseno de π sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 2. O 1 coloca se quiser, então nós temos que z ao cubo é cosseno de π sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 2. Como π sobre 2 é 90 graus, nós sabemos que o cosseno de π sobre 2, que é o cosseno de 90 graus, é 0, e o seno de π sobre 2, que é o seno de 90 graus, é 1. Então vai ficar 0 mais i vezes 1, ou seja, isso é 0 mais i, que é i. O que eu obtive então? Eu obtive que z ao cubo vale i, apenas a parte imaginária. Vou calcular agora z à sexta. Só que eu vou calcular z à sexta, eu poderia calcular utilizando a fórmula da potência de número complexo. Mas eu vou calcular utilizando propriedade de potência. Vamos lembrar que z à sexta é z ao cubo ao quadrado. Como nós já sabemos que z ao cubo é i, então z à sexta vai ficar apenas i ao quadrado. E nós sabemos que i ao quadrado é menos 1. Percebam que fazer pela propriedade de potência, utilizando já o z ao cubo, foi feito de uma maneira bem mais rápida do que se eu tivesse feito utilizando a fórmula. Bem, se o z à sexta é menos 1, vamos agora calcular o z elevado a 12, também utilizando potência de potência, porque z elevado a 12 é z à sexta ao quadrado. Como z à sexta é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1. Portanto, z elevado a 12 é 1. Bem, eu sei que z ao cubo é i, eu sei que z à sexta é menos 1, e eu sei que z elevado a 12 é 1. Então, agora a gente vai finalmente calcular essa potência. Z ao cubo mais z à sexta mais z a 12 é i menos 1 mais 1. Como a gente pode cortar o menos 1 com mais 1, vai sobrar que z à sexta mais z ao cubo, que está antes, né? Eu troquei a ordem, mais z elevado a 12, isso é simplesmente igual a i. De maneira, então, que se z ao cubo mais z à sexta mais z a 12 é igual a i, a resposta correta é o item D. Com isso, então, a gente finaliza a correção dessa atividade, onde nós abordamos a potenciação de números complexos na forma trigonométrica, utilizando, então, expoentes naturais.